pessoal, bem-vindos ao canal Dani Delanos, bem-vindos a mais uma história no nosso quadro Mundo Gringo. Sim, aqui onde a gente conta histórias reais, a história de vocês que escrevem pra gente. E o e-mail para você mandar a sua história, daniresponde@hotmail.co.uk. O e-mail tá aqui embaixo na descrição no vídeo, eu sempre coloco aí no iniciozinho. Então você pode escrever, mandar a sua história e quem sabe a gente vai contar aqui no canal. E lembrar vocês também que se vocês estão chegando agora, vocês gostam das histórias, já temos mais de 500 histórias gravadas. Temos uma playlist do Mundo Gringo que você pode acessar agora aí. Agora não, assim que você acabar esse vídeo, né? Tá aqui embaixo no box de informação a playlist do Mundo Gringo. Então convido você a ir lá assistir, temos histórias para todos os gostos e tipos. Bom, não esquece de deixar aquele joinha que você ajuda muito na divulgação do canal e ajuda as pessoas a conhecerem o canal e mandar as histórias delas também. Então vamos à nossa história de hoje. Gente, a história de hoje é meio um caso de família, né? Porque ela colocou assim: minha sogra é um problema. Dani, meu nome é Alice e venho contar um pouco da minha história. Tenho 28 anos, sou casada há 3 anos e tenho um bebê de 8 meses. Estou com meu marido entre namoro e noivado e casamento um total de 8 anos. Durante todo esse tempo, tive que lidar com diversas situações onde a minha sogra se mostrou ser uma pessoa muito difícil de lidar. Lembro do primeiro jantar onde a conheci, ela foi gentil comigo e disse que com ela eu teria uma amiga. Contou que havia sofrido muito com a sogra dela, então a sogra falou que sofreu muito com a sogra dela e que não queria nada disso para mim. Disse que ao lado dela eu teria uma amiga, pois sogra não era uma palavra boa. Nossa, Dani, você não sabe como eu fiquei feliz naquela noite. Porém, naquela mesma noite, ela já falou mal de gente da família quase toda dela para mim. Foram longas horas. Eu fiquei indignada de ouvir ela falar de tanta gente que eu nem conhecia. Então, tipo, né? A gente já fica bem com o pé atrás, né? Pera aí, a mulher tá falando mal da família inteira. Será que só ela que presta? Eu tenho meio medo de gente assim. Os meses foram se passando e fui percebendo o quanto ela era difícil de lidar. Eu, no começo do meu relacionamento, eu tinha acabado de fazer 20 anos. Eu não tinha maturidade suficiente para a vida. Eu ainda cursava a minha faculdade e estava em fase de descoberta. Naquela época, eu estava começando um namoro, né? Na realidade, eu nem imaginava que aquele meu namorado se tornaria meu marido. Então, ela foi levando o namoro, mas a gente, né, não imagina assim, nossa, essa aí vai ser a minha sogra mesmo pro resto da vida. Eu era um tanto dengosa. Eu não sei se isso incomodava a minha sogra. Na verdade, hoje eu vejo que não existe pessoa perfeita para ela. Pois para ela todo mundo tem defeitos e ela é perfeita. Ela nunca admite uma falha sequer. Numa determinada situação, fomos à casa de uma tia do meu marido, irmã da minha sogra. Bom, vou chamar aqui meu marido de Pedro. Nesse dia, Pedro almoçou e dormiu no sofá. Tentei acordá-lo e ele disse que estava bem cansado e pediu para que eu fosse conversar com a tia e a mãe dele na cozinha. Eu emburrei, pois eu não conhecia elas direito nessa época e não tinha assunto com duas mulheres mais velhas. Eu tinha 20 anos, como eu comentei aqui, e eu era, sim, matura, um pouco dengosa nessa época. Porém, mesmo assim, fui fazer o que me cabia. Elas notaram que eu estava um pouco chateada e me perguntaram o motivo. Eu apenas disse que eu queria que Pedro estivesse acordado e comigo. Minha sogra, no mesmo instante, virou a cara para mim e para Pedro. Quando Pedro acordou, ela não estava mais falando com ele. Simplesmente assim, ignorou a existência dele. Ele ficou bem chateado no dia. Eu fiquei sem entender nada, qual era o motivo daquilo. Passou um tempo e a tia do Pedro veio me alertar do quanto a minha sogra era uma mulher difícil. Bom, já dá pra perceber aí pelo que você escreveu que ela era uma mulher bem difícil, né, Via? Posso falar muito de sogra não, que um dia eu também vou ser sogra, meu Deus.
Bom, os anos foram passando e às vezes eu ia na casa de Pedro e tinha muitas vezes que a minha sogra nem me cumprimentava quando eu chegava lá. Pedro dizia não saber o motivo, pois ela não dizia. Bom, era assim, tinha dias que ela simplesmente acordava sem falar com ninguém e sem explicar o motivo disso. Pedro então dizia que era melhor irmos para minha casa, para a casa dos meus pais, para não ficarmos naquele clima chato. Porém, eu sempre tentava fazer minha parte. Pelo menos uma vez por mês eu pedia para tentar a sorte e que Pedro me levasse à casa dos pais dele, para que eu não passasse tanto tempo assim sem ver meus sogros. Afinal de contas, eles eram meus sogros. Quando minha sogra me recebia, muitas vezes ela criticava minha religião, que é católica, e dizia que nem meus pais estariam salvos. Ela frequenta a igreja Deus e Amor. Não tenho nada contra religião nenhuma, mas só ressalto que ela sempre foi muito radical com qualquer outra crença que não fosse a dela. E eu, como não gosto de ser atacada gratuitamente, sempre defendi minha crença, mas na amizade. Eu acho assim, gente, não é a questão da crença ali, a questão que ela já era uma mulher difícil. Eu acho que não é só nem a questão da religião. Eu acho que sim, as pessoas, elas têm cada uma, eu acho que religião, futebol, política, essas coisas a gente não discute. Cada um tem seu modo de ver a vida, cada um tem seus interesses, cada um acredita numa coisa. Eu detesto que alguém tente. Você pode vir me falar da sua religião, sabe? Como eu já fui em igreja evangélica, como eu já falei pra vocês, espiritismo, católica, budismo. Mas não tente me convencer que a sua é melhor que a de fulano, porque eu não consigo ver o mundo assim. Eu acho que se é bom pra você, te faz bem, esteja lá, né? Se é onde você se sente perto de Deus, ótimo pra você. Mas para de tentar levar todo mundo pra mesma religião que você. E a questão aí, querida, não era nem a religião. Talvez a religião também fosse algo aí importante para ela, né? Mas a questão aí era ela, né? Que ela era uma pessoa difícil de lidar. Bom, durante 5 anos de namoro e noivado, posso dizer que 80% do meu relacionamento foi na casa dos meus pais por esse motivo. O pouco que eu via minha sogra foi desse jeito que eu narrei. Quando comentei com ela que nos casaríamos na igreja católica, ela me disse que só iria pelo filho dela e que teria que receber uma bênção especial para não se contaminar. Então ela disse que ela teria que receber uma bênção especial para ela entrar na igreja católica. Gente, sua sogra é maluca, né? Vamos falar logo aqui. Dani, eu fiz o meu papel de filha e de nora. Chamei minha mãe, minha sogra, para que as duas opinassem no meu vestido de noiva. Um dia antes da escolha, minha sogra disse com ar de desprezo: por que eu tenho que ir? Por que você quer que eu vá? Como se eu estivesse a estorvando. Meu casamento aconteceu em outubro de 2016. Foi tudo lindo, de verdade. Passei minha lua de mel, retornei à minha casa e comecei a adaptar minha nova rotina. Logo chegou o Natal e eu quis unir meus pais e meus sogros. Aparentemente, naquela noite de Natal, tudo foi normal e agradável. Então, com a chegada do Ano Novo, passamos o primeiro dia do ano na casa dos meus sogros. Naquele dia, em plena mesa de almoço, minha sogra me disse que no meu casamento, a minha família, aliás, meus parentes, não foram se socializar com os parentes dela e que minha mãe não ficou com ela durante todo o tempo. Ai, sua sogra é carente, hein, filha? Que a minha mãe somente havia cumprimentado. Também me disse que minha mãe achava que ela não seria, que minha sogra não seria capaz de devolver o vestido alugado pelo casamento. A sogra alugou um vestido, na mesma loja que a noiva alugou um vestido. E quem ficou de entregar tudo foi a mãe da noiva. Então a sogra, tipo, questionou: vem cá, você acha que eu não sou capaz de devolver um vestido? Tipo, você quer fazer uma cortesia pra pessoa, às vezes você quer fazer algo, né? Mas essas pessoas difíceis, gente, essas pessoas que têm, vamos botar uma mente meio doentia, elas não conseguem ver bondade em nada, né? Elas tudo acham que você tá desprezando,
Talvez se você fizer um almoço é capaz dela falar assim: ah, mas por que você não quer que eu faça? Minha comida não é boa? É muito difícil lidar com pessoas assim. Bom, então vamos lá. Dani, quando ela falou isso, eu saí de lá arrasada. Eu nem comi direito. Eu fiquei com aquilo entalado dentro de mim. Eu não me conformava de não ter tido coragem de rebater aquilo naquela hora, por tamanha audácia que ela veio me falar que eu pedi pra minha mãe devolver tudo e ela veio me falar que a minha mãe e eu achávamos que ela não tinha capacidade de devolver o vestido. Bom, mas eu acredito que o meu erro foi ter tirado satisfação disso depois. Em vez dela falar lá na hora, ela não conseguiu. Eu liguei pra ela depois de umas semanas, pra sogra, e disse que o que ela fez foi muito feio, que não tinha lógica ela cobrar que meus familiares ficassem em cima também de familiares delas, pois as pessoas vão no casamento para prestigiar os noivos e não para ficar se apresentando para todo mundo. Eu disse também que minha mãe não ficou atrás dela, pois a minha mãe estava preocupada em ver se todos os convidados estavam sendo bem tratados e eu queria curtir o meu grande dia. Disse que ela não era o centro do mundo e que se ela achasse que as duas deveriam ficar grudadas, porque então ela não ficou ela atrás da minha mãe. Nesse dia, minha sogra berrou um monte comigo. Ela desligou o telefone. Eita! Bom, aí passou. Depois de 6 meses, meu sogro removeu uma hérnia e eu fui visitá-lo. Pensei que ela poderia até me expulsar de lá, então ela ficou 6 meses aí sem falar com a sogra. Mas ela me tratou como se nada tivesse acontecido. Assim como essa primeira briga, morreu ali. Continuei visitando meus sogros pelo menos uma vez por mês. Da metade de 2017 até 2018, nossa relação foi tranquila. Eu a visitava, ouvia ela falar mal da família inteira dela e retornava para minha casa. Em junho de 2018, eu engravidei e o relacionamento dos meus sogros foi se degradando cada vez mais. Minha sogra dizia que queria se divorciar, mas que ela não tinha para onde ir. Dani, eu moro numa casa muito pequena e mesmo assim eu ofereci meu teto a ela. Ah, você é maluca, amiga. Desculpa, mas você é maluca. Porque, pelo amor de Deus, se essa mulher nem mora com você, já faz esse estrago na sua vida, você imagina essa mulher morando com você. Gente, desculpa, mas perto de mim eu quero pessoas que me tragam paz, que me tragam coisas boas. Gente que me traz energia negativa, eu estou fora. Sério. Bom, ela dizia que só ia esperar o nascimento do meu filho para ela se divorciar. E ela sempre ficava se lamentando com a gente, como se fosse minha responsabilidade e de Pedro correr atrás do processo do divórcio dela e a acolher na nossa casa. Ela dizia o tempo todo que sofria ameaças, esquentava minha cabeça com aquilo. Mas nunca aceitava vir para minha casa, acho que devido ao pouco espaço. Dani, naquela época eu queria era me envolver com meu filho, com a preparação do quartinho dele, do enxoval, curtir minha gestação e não esquentar a minha cabeça com um casamento de 30 anos que sempre foi daquela maneira. Minha sogra sempre dizia que só tinha a Pedro, a mim e as 2 irmãs que a ouviam desabafar. Então eu acabava me sentindo numa responsabilidade de ser como uma filha e a proteger. Pedro sempre se mantinha neutro. Ele dizia que sim, que meu sogro ameaçava e não demonstrava gostar dela naquela relação. Porém, ele também admitia que a mãe dele era uma mulher difícil de lidar e que isso juntava o útil ao agradável. Hoje eu vejo que minha sogra não consegue se relacionar bem com ninguém. Aliás, hoje eu vejo muitas coisas. Muitas vezes ela falou mal até de mim. Eu vi essas 2 irmãs dela, que ela disse gostar demais, virarem a cara pra mim. Toda vez que
que eu discutia com a minha sogra alguma coisa, as irmãs da sogra, lógico, a sogra ia lá, devia meter o pau nela, virava a cara pra ela. Bom, enfim, voltando ao divórcio, cheguei a pegar uma raiva terrível do meu sogro, por tudo que ela dizia que ele fazia com ela. Eu passava mais tempo consolando e me preocupando com ela do que com meu próprio pré-natal, já que eu estava grávida. Em fevereiro de 2019 nasceu meu filho. Vou chamá-lo de Rafael. Assim que Rafael nasceu, eu adquiri uma depressão pós-parto. Passei o resguardo na casa da minha mãe e já estava notando que eu não estava bem. Quando pisei na minha casa, Rafael começou a ter cólicas infernais de noite. Nada passava. Eu não conseguia pregar meu olho. Eu só chorava. Eu ficava só com Rafael enquanto Pedro trabalhava. Um dia minha pediatra me disse por que minha sogra não ficaria comigo para me ajudar. Quando a pediatra disse isso, eu imaginei que seria uma péssima ideia, pois como eu iria conviver com uma mulher tão complicada? Eu já não estava bem e tinha um ciúme terrível do Rafael. Eu tinha, né? Eu não dava ele no colo para ninguém. Mas como dizer não? Dani, acabei aceitando ali naquele consultório. Então minha sogra, ela vinha quase todos os dias ficar com o bebê para eu fazer o serviço de casa. Me ajudava muito, mas ao mesmo tempo era um martírio. Para mim, ver o meu filho no colo dela. Eu não sei, ela teve um tipo de depressão que ela tinha muitos ciúmes do filho dela, então ela não queria ver o filho dela nem no colo da sogra, sabe? Bom, eu achava que Rafael tinha todas aquelas cólicas por ter mal olhado. Então eu disse à minha sogra que eu gostaria que não postasse e enviasse fotos dele para ninguém. E que passei aquelas e acabei passando essa orientação para todos os familiares. Depois de um tempo, minha sogra pegou uma forte gripe e eu pedi para que ela se recuperasse da gripe e depois vir me ajudar. Só depois, lógico, né? Uma mulher gripada. Então ela passou 2 semanas sem falar comigo. Certo dia, ao perguntar a ela como ela estava, ela me disse que iria viver a vida dela no canto dela, pois só podia contar com as 2 irmãs dela e que ela não tinha mais ninguém além das 2 irmãs. Ai, Dani, naquele momento eu explodi. Eu me senti uma inútil por tudo. Por todo o ombro amigo que eu tinha dado a ela todo esse tempo. Toda a preocupação que eu dediquei a ela. E foi assim que tivemos nossa segunda briga em maio deste ano. Perguntei a ela se ela estava dizendo aquelas coisas por eu ter pedido que ela esperasse que a gripe passasse. E ela começou a dizer que eu não deixava ela postar fotos do neto e nem chegar perto do próprio neto. Que ela precisava de um laudo, então, médico para pegar o neto do colo. Então a sogra... Eu entendi o lado da nossa amiga que é a Alice, né? Ela, gente, lembrando que ela teve uma depressão pós-parto. Então essa coisa, realmente, eu vou, vocês sabem que eu sou muito sincera, né? Eu vou falar assim, o que eu acho. Eu acho que eu também ficaria pé da vida se a minha filha falasse: ai, não posta foto do meu filho em rede social, não faz isso, não faz aquilo. Que é uma coisa que você quer mostrar, às vezes a família mora longe, só tá vendo por ali. Mas entendo o lado lá da nossa Alice, que, né, sei lá, na hora ali, ela pensou, é mal olhado, tá com cólica, vamos lembrar que ela tava numa depressão pós-parto. Então, assim, acho que a sogra também podia ter entendido um pouquinho o lado dela. Agora, a questão da gripe, ai, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso aí era uma coisa que você não deveria nem... Assim, a sua sogra deveria ter falado: olha, eu tô gripada, assim que eu melhorar eu vou aí. Mas aí começou a jogar na cara dela, né? Vem cá, vou precisar de laudo médico pra pegar meu neto no colo, tipo, né? Você vai... Bom, vocês entenderam, né? Querendo apurrinhar a menina. Bom, naquele momento ali, quando ela começou a me perguntar se ela ia precisar de laudo para pegar o neto no colo, eu surtei. Eu já não estava nem com a depressão mais, então descarreguei tudo desses 8 anos de convivência com ela. Desde as afrontas à religião, a relembrar do caso do meu casamento.
Eu disse a ela que qualquer pessoa normal saberia que não se deve visitar um bebê quando se está doente e que muitos pais optam por não deixarem postar fotos dos seus filhos nas redes sociais. Disse que todos me entendiam, menos ela. Ela ficou muito irada, alegando que eu era possessiva e que essas restrições eram algo à pessoa dela. Então, Dani, um surto de raiva e cansada da minha sogra, eu resolvi dizer a uma das suas irmãs as coisas absurdas que ela dizia dela e da filha. Então ela foi lá, tipo, contou para a irmã da sogra tudo que a sogra falava mal da irmã e da filha da irmã. Aí ela fez a confusão na família, né? Eu estava cansada, saturada, pois essa irmã era que eu era mais chegada e eu odiava quando ela simplesmente virava a cara para mim. Tudo por culpa das calúnias que a minha sogra deveria dizer a ela. Então eu disse a essa irmã que eu não sabia o que minha sogra dizia ao meu respeito, mas que aquelas eram as coisas que ela dizia sobre todo mundo, inclusive por ela. Bom, então ela fez a fofocaiada, vamos falar assim, né? Ela foi lá despejar toda a raiva que ela tava da sogra e botou pra fora tudo que ela ouviu durante esses anos. E foi lá, botou a merda no ventilador. Bom, conclusão, a família ficou toda brigada. Enfim, 6 meses se passaram novamente, sem que minha sogra tivesse o mesmo contato comigo e com o meu filho. Pedro a visitava para ouvi-la falar mal de mim e remoer tudo isso. Então o marido ia lá visitar a mãe e a mãe ficava falando mal dela, né? A sogra falando mal da nora. Bom, eu não sei como ficou a convivência dela com as próprias irmãs depois do que eu fiz. Só sei que o casamento dela continua horrível e ela continua ameaçando acionar um advogado para sair de casa. Digo ameaçando, pois ela nunca fez isso. Então ela continua ameaçando que ela vai divorciar do marido lá de 30 anos que ela tá junto até hoje. Bom, Dani, com essa briga eu acabei me aproximando do meu sogro, que é um homem que eu considero boa pessoa. E ele vem toda semana ver o neto. Comecei a ver meu sogro com outros olhos, entender um pouco do que se passa naquela casa. Dani, a minha sogra é uma mulher enlouquecedora. Ela já não convive bem nem com a família dela, quem dirá com a família do meu sogro. Apesar de tudo, meu sogro às vezes até tenta defendê-la. Ele diz que ela é doente, nervosa, que temos que ter paciência e cuidar dela, pois ela já está cheia de problemas no corpo e o emocional dela está muito abalado. De tanto ele colocar ela numa posição de pena, eu comecei a ter dó dela. Fiquei com pena dela não ter uma convivência com Rafael, que é o neto. Pois eu não vou mandar Rafael sozinho com o Pedro de jeito nenhum para casa dela. Das 2 vezes que eu mandei, ela ignorou meu filho completamente, dizendo que nem ia chegar perto dele por minha causa. Então eu cheguei à conclusão que se ela quiser ver meu filho, ela terá que pelo menos me suportar. Bom, numa tarde, em uma tarde com a minha mãe disse que não se conformava com que a outra avó estava perdendo. Então decidimos ir juntas, eu e minha mãe, com o Rafael lá na casa da minha sogra. A minha sogra chegou até se esconder atrás da geladeira quando ela viu meu carro chegando. Ela ficou sustentando que eu tinha dito tudo aquilo contra ela. Falou que eu tomei o filho dela, que o pedido para não postar fotos do meu filho em redes sociais era pessoal contra ela e que ela nunca mais queria ver a minha cara. Minha mãe ficou dizendo que ela não precisava gostar de mim, mas que ela deveria gostar do neto para não perder a convivência com ele, mas ela foi irredutível. Ela transborda tanto ódio que a boca dela chega a ficar branca e travar. Ela passa mal de verdade, é horrível até de ver. Minha mãe tentou me defender, disse que o médico que não queria contato com pessoas gripadas e que a restrição das fotos era para todos.
Disse o mesmo sobre sobre as postagens. Disse que eu estava doente e que até uma mãe leoa teria ciúme dos seus filhos quando são bebês. Mas a minha sogra estava irredutível. Bom, minha mãe sugeriu que fôssemos embora, pois ela achou que a minha sogra ia ter um piripaque lá. Afinal, ela estava toda travada. Bom, ela pegou o Rafael por 2 minutos, porque eu coloquei no colo dela quando ela sentou. E logo em seguida, ela me pediu para tirar. Ela mal olhou para o rostinho do meu filho. Ao sair de lá, disse a ela que eu nunca iria abandonar, pois ela está ficando cada vez mais doente. E ela só tinha a mim, pois as irmãs dela não tinham condições de cuidar dela. Ela chegou a dizer na minha cara que ela preferia ficar embaixo da ponte do que ter que ficar comigo. Saí de lá arrasada. Minha mãe disse que eu fiz a minha parte e que eu não devo me culpar. Pedro também não me culpa, o marido, né? Mas percebo que ele se entristece com isso. Ai, Dani, gostaria muito de ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham que eu devo fazer? Eu chego a pensar que minha sogra só voltará a falar comigo se realmente ela cair numa cama, né? Se ela ficar acamada. Logo meu filho vai fazer 1 ano e eu nem sei se eu devo entregar um convite. Aí ela fala assim: um beijo pra você, amo você e amo a Dani Bogione também. Olha aí, amiga, mandaram um beijo pra você aqui também. Bom, vamos lá, a história da sogra. Eu acho o seguinte, gente, tem pessoas que são pessoas muito difíceis de conviver. Eu fiz uma escolha na minha vida. Eu não quero ter perto de mim pessoas que me façam mal, independente de quem sejam essas pessoas. Ainda mais tratando de uma sogra, sorry, mas é isso mesmo. Eu não tenho laço sanguíneo nenhuma com... Se fosse a minha sogra, por exemplo, eu não tenho laço sanguíneo nenhum com ela. Eu trataria bem, lógico, porque eu costumo, gente, tratar as pessoas como elas me tratam. Esse negócio que tá doente, que tá isso, que tá louca, que tá... Não! Louco, meu filho, não sabe o que faz, tá? Louco, ele não tem noção das atitudes dele. Então, lugar de doido é no hospício. A sua sogra, ela tem sim a noção do que ela faz por maldade. Pelo que você contou, ela é uma pessoa má, né? E tá sempre jogando as coisas na cara, falando mal de todo mundo, só ela que presta, só ela que é boa. Eu já falei, pessoas desse nível pra mim, eu tenho muito medo. Pessoas quando começam a falar mal de todo mundo e só ela presta, vocês comecem a colocar a pulguinha de vocês atrás da orelha, tá? Peraí, que diabo é isso? Todo mundo não presta, só ela que presta, só ela que é boa. Eu não vou nem entrar em questão do seu sogro, coitado, dá até um pouco de pena dele, porque eu imagino que tormento deve ser conviver com essa mulher. E, gente, tem mulher que realmente leva o homem à loucura, né? E pelo que você contou aqui, eu digo assim, pelo que você contou, tá? Eu não conheço ela. Nossa, ela deve ser uma pessoa muito difícil de conviver. Bom, minha amiga, olha, você... Eu te entendo que você tem um filho, vai fazer 1 ano. Eu mandaria o convite sim, tá? Porque eu faço a minha parte, né? Se fosse, vamos supor, a minha sogra, meu filho vai fazer 1 ano, ela não olha pra minha cara, mas ela é mãe do meu marido, né? Eu não tenho obrigação nenhuma de ficar lá, vamos lá, lambendo o chão que ela pisa. Mas eu também não quero que meu marido pense que eu também não faço um esforço para me dar bem com ela, tal. Então eu mandaria sim o convite. Agora, sinceramente, eu acho que você fica até muito atrás dela. Quem tá perdendo a convivência com o neto é ela, sabe? Isso aí, ela que tem que cair na real. Você pode falar 400 mil vezes. Você vai ficar lá levando seu filho, colocando no colo da mulher, a mulher nem quer pegar o menino no colo, devolve pra você, aí você se sente mal. Minha amiga, você está fazendo o seu lado. Você foi lá, tudo bem que teve essa questão aí de foto em Facebook, mas eu acho que do jeito que ela é, qualquer outra que fosse a questão, ela também estaria usando hoje em dia. E poxa,
Questão de estar gripada, isso aí não tem nem o que discutir, né, gente? Pelo amor de Deus, né? A criança às vezes não tem vacina ainda. Eu não gosto nem de visitar a criança recém-nascida. Eu acho assim, espera pegar, né, um peso, espera criar anticorpos, espera tomar as primeiras vacinas. Aí, pô, você ainda vai gripada visitar uma criança? Não existe isso, né? Não é algo nem que era pra você falar, é algo pra... deveria cair, né, a ficha deveria cair pra ela, falar, não, peraí, eu tô, como é que se fala? Eu tô gripada, não vou passar isso pro meu neto. Mas pelo visto, ela não liga pra certas coisas. Olha, fica na sua, vive a sua vida com seu marido. Também não acho que você deva proibir seu marido. Lógico que não, seu marido vai lá, é a mãe dele, sabe? Agora, se ela não quer convivência com você e com o neto, não tem nada que você possa fazer. Eu, gente, sinceramente, eu sou zero ficar atrás das pessoas. Não fico nem pra amizade, nem pra nada. Pra nada no mundo vocês vão me ver atrás de alguém, sabe? Como é que se fala? Ai, não, eu tenho que me dar bem com aquela... Eu tenho a minha sogra, mãe do Marcos, ela é maravilhosa, me dou super bem com ela, apesar que eu moro aqui, ela mora, né, no Brasil, mas quando a gente se vê, a gente se dá bem. Mas também se fosse uma sogra que eu não me desse bem, eu ia viver minha vida, eu sou muito assim, sabe, eu sei muito separar as coisas. Eu iria viver minha vida tranquilamente com meu marido, ele ia lá na casa da mãe dele, faz as coisas que ele tem que fazer, mas eu não iria me sentir na obrigação de ir. Só que isso sou eu, tá? Eu sei que tem pessoas que acham importante ter essa coisa... Eu também acho importante. Lógico que todo mundo queria ter uma família unida. Mas daí, eu colocar minha saúde mental, sabe? Meu filho, né? Porque hoje seu filho não entende isso, mas sei lá, amanhã ele vai estar entendendo. Então, assim, ficar insistindo que alguém se importe comigo ou com meu filho, pra quê? Ela já deu vários exemplos aí que o importante na vida dela é ela. Ela é o tipo de pessoa que ela olha só pra ela mesma, pro próprio umbigo. Ninguém presta, ninguém em volta dela presta. Você não vai prestar, seu filho não vai prestar, acho que o marido dela não presta, as irmãs, e por aí vai ser, sabe? Então, assim, é triste, mas é algo que o problema não está com você, não é algo que você tem que resolver, porque o problema está com ela. Vocês estão me entendendo? É aquela coisa, eu tenho um problema. Aí você conta o problema aqui, mas o problema não é com você, o problema é com ela. Então não adianta você querer resolver. Ela tem que se resolver, ela tem que um dia pensar, nossa, tô perdendo tudo isso com meu neto, né? Ai, que falta do meu neto. Nossa, poderia estar com ele. Mas se também não cair, se essa ficha não cair nela, o que você vai fazer? Você vai querer... Gente, amor, eu penso assim, amor, até convivência. A gente não pode, como é que se fala? No caso eu acho que no caso com você, que é nora, seria convivência. No caso com o neto, seria algo de amor. Acho que isso te dói porque às vezes você vê a sua mãe tratando o seu neto tão bem e você... Lógico que isso dói na mãe. Alguém tratar um filho da gente mal, isso dói. Ou ignorar como ela tá fazendo, isso deve estar doendo em você. Mas a gente não pode... amor não é algo que a gente tem que ficar pedindo, sabe? Que a gente tem que ficar, por favor, olha pra mim, me dá mais atenção, olha... Não, isso tem que partir naturalmente das pessoas. Não é algo que a gente tem que estar ali mendigando, você tá me entendendo? Vou falar assim a palavra. Então faça o seu papel de nora. Você tem seu filho, viva com ele da maneira mais brilhante possível. O dia que encontrar com ela, trate bem, sabe? Oi, tudo bom? Não sei o que, fica à vontade e tal. Convide para o aniversário. Agora, se ela não quiser ir, se ela não quiser participar disso, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer. Como eu te falei, isso é um problema que ela tem que resolver com ela, né? Não é algo que você pode... E não fique chateada, porque pelo visto não é só com você que ela tem problema. Ela tem problema com a humanidade.
Ela tem os problemas lá, os fantasmas dentro dela, que ela se tornou uma pessoa infeliz, uma pessoa amargurada. E sabe quando ela vai se separar do seu sogro? Nunca! Porque ela sabe que se ela fizer isso, ela vai ficar sozinha. Porque pelo que você contou, as pessoas não aturam ela, as pessoas não gostam de estar perto dela. Gente, é muito triste você ser uma pessoa que as pessoas não gostam de estar perto de você. Porque existe esse tipo de gente, né? É tão bom, né, quando você é uma pessoa que todo mundo gosta de estar perto de você, todo mundo quer você por perto. Agora imagina você ser esse tipo de gente. Então, ela tem que sentir isso. Ela vai ter que, talvez um dia que ela cair de cama, igual você falou, quem sabe seja a hora que vai. Porque às vezes, eu já falei aqui, a gente não aprende no amor, a gente vai aprender na dor. A gente não sabe o que está esperando por ela. Mas eu acho que você tem que fazer a sua parte. Convide, curta seu filho, pare de pensar nisso. Você não tem obrigação nenhuma. É mãe do seu marido, sim, de ir lá ver a mãe e tal. Agora você, desculpa, mas eu não acho que você tem obrigação nenhuma. Essa é a minha opinião, tá, gente? Vocês deixam a opinião de vocês aí pra ela nos comentários. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, gente!